Então, nessa nossa primeira aula, estamos entrando agora mais específico, né, dentro de edificações. Vamos falar aqui, em especial, sobre tecnologia das construções e dentro dessa matéria, uma submatéria que é concreto armado. E nessa matéria de concreto armado, é uma matéria um pouco mais extensa, portanto, será dividida em partes. Nessa primeira aula será a primeira parte desta matéria. Tudo bem? Então, vamos lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem durante a explicação, podem interromper e explicar, e perguntar, ok? Então, esse será o nosso sumário, né? O passo a passo aqui que a gente irá passar nesta aula. Então, que definição de concreto simples, a viabilidade do concreto armado, definição de concreto armado, vantagens e desvantagens do concreto armado, e aqui se falar especificamente do concreto e dos materiais que formam ali o concreto, ok? Então, para começar, vamos lá para a definição de concreto simples. Qual que é a definição de concreto? Né? Basicamente, é um material de construção que é resultante de uma mistura de componentes. Quais componentes são esses? É o cimento, o agregado miúdo e o agregado graúdo. Mais à frente, a gente irá entrar na definição de agregado, mas primeiramente aqui vamos deixar no ar aqui agregado. A gente já entra ali na definição, de fato, né? Mas agregado miúdo é areia, agregado graúdo é brita. E, além disso, essas misturas ali, esses componentes, eles possuem uma proporção correta, uma proporção exata. E essa proporção ela tem que ser bem definida, né? E nós iremos entrar mais a fundo nessa proporção, no cálculo dessa proporção, em materiais de construção, tá? Mas já fica aqui que essa proporção ela tem que ser ali bem definida e é chamado de traço, né? Provavelmente vocês já ouviram falar sobre isso, traço do concreto, traço do argamassa, que é justamente essa proporção entre esses três componentes. Entra também um quarto componente, que está logo aqui abaixo, que são os aditivos. Então, os aditivos também são uns componentes que podem ser utilizados, olha aqui, nos concretos. E qual que é a finalidade do aditivo? A gente irá falar mais abaixo também um pouco melhor sobre os aditivos, mas basicamente é gerar ali uma trabalhabilidade nesse concreto e também aumentar a resistência de uma maneira geral, né? Esses são os principais pontos ali de utilizar um aditivo no concreto, ok? E tem uma pasta que é formada, vamos lá, tiramos o agregado. Primeiramente, o que nós temos? Água e cimento. Água e cimento, essa junção desses dois componentes, é chamada de pasta. Pasta de cimento, tá? E quando a gente coloca o agregado ali no cimento, aí sim que nós estamos falando do concreto, né? Muitas pessoas confundem, quando está fazendo uma argamassa, por exemplo, confundem argamassa com concreto. Qual que é a principal diferença? Na argamassa, a gente não tem o agregado graúdo, ok? A gente só tem um agregado miúdo, no caso. Na pasta, não. A pasta é água e cimento. Na pasta, eu não tenho nenhum agregado, ok? Se eu coloco um agregado miúdo, eu estou falando de uma argamassa. Se eu coloco um agregado graúdo, eu estou falando de um concreto. Tá? E, claro, dentro do argamassa, ele tem alguns tipos de argamassa, dentro do concreto tem alguns tipos de concreto, até mesmo na pasta ali tem alguns tipos de pasta de cimento. Ok, mas qual que é a principal função desses agregados? Basicamente é preencher os vazios ali. Quando a gente fala de agregado graúdo, por exemplo, até miúdo ali, como que acontece? Por que a gente tem que ter diferentes diâmetros ali desses agregados? Porque cada diâmetro ali, no final das contas, quando a gente pensa num todo, eles vão se preenchendo ali os espaços vazios, né? Pensa bem, se a gente tem uma brita 0, eu tenho uma brita 1, eu tenho uma areia, tem um diâmetro muito menor do que uma brita, tudo isso junto ali com o cimento e com a água, né, virando toda a pasta ali, o que vai acontecer? Vai preenchendo todo o vazio ali, né? E, de fato, quando ocorrer toda a cura desse concreto, a cura dessa argamassa, eu vou ter uma coisa mais sólida. Claro, entra diversos processos, que a gente vai falar em outras aulas também, que são os processos ali de a gente ter a junção desse concreto, né, e diversos outros processos que a gente vai aprofundar em outras aulas relacionados aí com o concreto, com a moldagem do concreto, com a resistência do concreto, né? Então, mas nessa aula, o principal ponto é a gente entender bem aqui o conceito de concreto armado nessa primeira parte, depois a gente entra um pouco na resistência desse concreto armado, ok?
Então, aqui, continuando, o que nós temos? A função aqui dos agregados, então, né, dá esse conjunto de adições de resistência aos esforços e ao desgaste, né? E também, quando a gente fala de colocar um agregado ali no concreto, de fato, nós estamos falando de reduzir custos. Por quê? Porque uma areia, uma brita, tem um custo muito menor do que o cimento, de fato, né? Então, além de a gente ganhar uma resistência muito grande ali, utilizando esses agregados, a gente tem também o menor custo e também uma menor contração, né? A contração é aquelas fissuras que dá se a gente não ter o devido cuidado ali na cura do concreto, a gente também entrará mais profundamente sobre isso, falaremos sobre essa contração, a gente irá ver algumas imagens em outras aulas, tá? De como que acontece essa contração de fato, ok? Mas o que é importante entender aqui, né? Que após a mistura, então, de todos esses componentes, a gente tem o concreto fresco e material de consistência mais ou menos plástica, né, que permite a moldagem em formas. Parece meio óbvio isso aqui, é óbvio que o concreto ali vai ser fresco, a gente consegue moldar em formas, em diversas formas, em diversos formatos, mas é importante a gente entender neste começo isso, tá? Porque ao longo aqui a gente vai aprofundando mais em alguns termos um pouco mais técnicos, na segunda parte da aula falaremos ali de resistência, entraremos também em alguns números, então é importante entender que, de uma maneira geral, todos esses conceitos aqui, tá? E que de fato aplica muito ali na prática, né? A gente está vendo, olha, provavelmente todos vocês já viram ali algum concreto sendo feito, até mesmo já fez algum, né? Dependendo aí, mas é importante a gente ter aqui por cima esses conceitos e depois a gente entrar um pouco ali matematicamente como que é feito ali toda essa relação entre esses componentes, como que é calculado, que é chamado do traço, como eu comentei, ok? Então, aqui ao longo do tempo, o concreto, ele endurece, né, em virtude, então, de reações químicas que acontecem, olha aqui, reações químicas que acontecem entre a água e o cimento. Veja bem, essas reações químicas, então, quando a gente está falando de fazer um concreto, elas ocorrem entre a água e o cimento. Veja que nesta frase não está falando assim, reação química entre água, cimento e agregados. Não. Não acontece uma reação química com os agregados. Acontece uma reação química entre a água e o cimento. Até por isso, não sei se vocês já tiveram contato com um laboratório, de fato, mas quando a gente fala dentro de um laboratório de materiais de construção, por exemplo, tem todo um passo a passo para a gente fazer uma argamassa ou um concreto. Vamos dar um exemplo aqui de argamassa. Tem um equipamento que chama argamassadeira. E nesse equipamento, como que a gente faz? Se a gente for seguir a norma para fazer ali uma argamassa, dentro dos padrões e tal, a gente tem que colocar primeiro a água e depois a gente coloca um cimento. E tem todo um tempo ali cronometrado para a gente fazer isso. E por que tem que colocar a água e depois o cimento? E esperar um tempo ali cronometrado? Porque ainda vai acontecer ali uma reação entre a água e o cimento, vai mexendo ali a argamassadeira, vai virar uma pasta de cimento, e depois de um tempo a gente vai colocando o agregado ali nas devidas proporções, né? Então, de fato, essa reação química acontece entre esses dois componentes e o agregado entra ali para agregar resistência a tudo isso, né? A argamassa ao concreto, ok? Então, aqui a resistência do concreto aumenta com o tempo, é outro fator importante também. Deixa eu colocar aqui a caneta em vermelho, fica melhor. Então, aqui, ó, a resistência aumenta com o tempo, tá? E essa propriedade de a resistência aumentar com o tempo é um pouco diferente da propriedade de outros materiais, como, por exemplo, a madeira. A madeira, a resistência não aumenta com o tempo. É ao contrário. Com o tempo, ali, a resistência da madeira vai diminuindo. Então, o concreto ele tem essa propriedade, que é uma propriedade muito interessante. Até por isso, essa é uma das razões, entre muitas, que o concreto é o material mais utilizado nas construções. Atualmente, pelo menos falando aqui de Brasil, né, é o mais utilizado. E entra outros pontos, como, por exemplo, o custo, que é muito importante também, né? Se tem um custo menor por esse material de construção, a gente tem uma larga utilização dele, ok? Um custo menor por uma maior resistência. É claro que tem alguns pontos negativos também do concreto, tá? E quando eu falo de concreto aqui, estou falando especialmente de concreto armado, que é o tema dessa aula, e esses pontos negativos a gente verá mais abaixo também, ok? Então, a propriedade marcante do concreto aqui é a sua elevada resistência,
aos esforços de compressão. Esse ponto aqui, esforço de compressão, é um ponto muito importante da gente entender isso. Se tiverem alguma dúvida, pode interromper e perguntar, ok? A resistência do concreto, ela se dá especialmente à compressão. Veja bem, o que é compressão? É isso aqui, ó, compressão. O que é tração? É puxar o material, né? Compressão, tração. E o concreto, ele é muito ruim a esforços à tração. Ele tem uma baixa resistência à tração e uma alta resistência à compressão. Até por isso, quando a gente fala de utilizar o concreto de fato nas construções, a gente tem que ver também aonde que ele vai ser utilizado. Ele tem que ser utilizado e é utilizado sempre em lugares onde que ele vai estar submetido a resistências, a esforços de compressão. Olha aqui esse dado interessante, ó. Em média, tá? Depende muito do material, depende do traço, depende de diversos fatores que iremos também falar um pouco mais, mas a gente tem em média aqui uma tração, uma diferença, né? A tração ali tem 1/10 da resistência de compressão em um concreto. 1/10 da resistência. Então, ali, de fato, a compressão, a resistência da compressão é 10 vezes maior do que a resistência à tração em um concreto, né? E por isso, quando a gente fala de concreto armado, é justamente a junção do concreto, que é essa mistura desses componentes que a gente acabou de ver. Iremos mais abaixo ver um pouco mais sobre esses componentes ali, algumas características desses componentes, mas é a mistura desses componentes que formam o concreto com a armadura ali, que são as barras de ferro, ok? Então, a junção desses dois ali gera o nosso concreto armado. E por que isso tem grandes benefícios, né? Veremos logo aqui abaixo, ó, no 1.1. Qual que é a viabilidade do concreto armado, né? Então, aqui, devido a essa baixa resistência à tração, o que a gente faz, né? Coloca ali, então, outros materiais, juntamente com o concreto, que são mais resistentes à tração. E um material muito resistente à tração é justamente as barras de aço, né? Então, a junção aqui das barras de aço com o concreto, a gente tem um material de construção muito eficiente. Então, é um trabalho em conjunto ali mesmo entre o concreto e o aço, que é seguro, e tem uma resistência muito boa entre esses materiais também, né? Isso é muito importante. E, então, o trabalho em conjunto desses dois materiais nos dá uma boa resistência à tração e uma boa resistência à compressão. É claro que, ainda assim, nós teremos ali o concreto armado tendo uma maior resistência à compressão de fato. Mas, utilizando as barras de aço, nós começamos a ter ali também uma resistência um pouco maior na tração, tá? E isso é muito importante mesmo. Então, aqui na região tracionada, onde o concreto possui resistência praticamente nula, muito baixa, sofre fissuração, né? Então, tende aqui a se deformar. Deixa eu pegar a canetinha para rabiscar aqui para vocês verem, ó. Então, graças à aderência aqui, juntamente com as barras de aço, né? A gente consegue aqui forçar esse concreto a não se deformar muito ali, né? Depende muito do esforço que a gente está colocando na estrutura. Mas, consequentemente, o que acontece? Todo esforço de tração que é submetido ali em uma viga, por exemplo, né? Viga, aquela estrutura que é deitada, é utilizada nas construções de concreto armado. Quando a gente tem esforço de tração nessas vigas, a gente tem ali essas barras de aço absorvendo esses esforços. Tá? E nas regiões comprimidas, acontece o contrário. O concreto aqui, né, vai absorver a maior parte desses esforços à compressão. Ok? E aqui também um outro ponto é os coeficientes de dilatação térmica do aço e do concreto são praticamente iguais. O que são coeficientes de dilatação térmica? É basicamente o fator de expansão, de contração ou expansão em relação ao aumento, né, à variação de temperatura. Então, se eu tenho uma variação de temperatura muito alta, aumentando, por exemplo, eu vou ter ali uma expansão, uma dilatação dessa estrutura. E os coeficientes de dilatação térmica desses materiais são bem próximos. Isso indica que a dilatação ali vai ser bem próxima, né? O aumento de volume, de fato, isso é dilatação. Dilatação de material é aumento do seu volume. O aumento do volume ali do concreto com aço são
basicamente parecidos, eles são um pouco iguais justamente por causa desse coeficiente de dilatação térmica, ok? E isso é muito bom também quando a gente fala de concreto armado, a gente ter esses coeficientes ali parecidos, né? Não, claro, não é o mesmo número, mas são bem parecidos esses coeficientes, ok? E outro ponto terceiro aqui é que o concreto, ele protege de oxidação o aço da armadura, tá? O concreto, ele envolve ali o aço, ele deixa totalmente coberto o aço. Portanto, a gente garante ali uma durabilidade dessas barras de aço contra a oxidação, que a oxidação ali ao longo do tempo, né, vai deixando tendo uma menor resistência ali nessas barras de aço e tendo o concreto ali envolvido nessas barras, a gente protege ali dessa oxidação, né? Então, a gente tem aqui uma proteção dupla que o concreto fornece às barras de aço, que é a proteção física, protegendo ali nessas barras do meio exterior, de alguma forma, tá? E uma proteção química que é justamente essa oxidação, evitando essa oxidação, tá? E no final das contas, isso é muito importante e corrobora por esse material, esse concreto armado, ter uma maior resistência ao longo do tempo, né? A gente não perder tanto em resistência ali quando a gente fala no fator tempo, ok? Então, vamos entrar aqui no 1.2. Definição, então, do concreto armado. A gente viu aqui a viabilidade, então vamos entrar um pouco na definição, de fato. Então, aqui é um material de construção resultante da união, então, do concreto simples e dessas barras de aço, ok? Que são envolvidas pelo concreto, essas barras de aço, com perfeita aderência entre esses dois materiais. Aderência aqui, a gente está falando de atrito. Então, tem um alto atrito entre esses dois materiais. Isso é muito bom, né? De tal maneira, então, que ambos vão resistir aqui aos esforços que forem submetidos, e, de fato, eles são utilizados para submeter a esforços, seja em um prédio, seja em uma ponte, seja em qualquer outra estrutura, em qualquer outra construção. Então, para a composição aqui do concreto armado, o que nós temos? Primeiramente, cimento mais água vai nos dar a pasta, como nós vimos. Tá aqui. Depois eu pego essa pasta e eu vou adicionar o agregado miúdo. E isso vai me gerar a argamassa. Depois eu pego essa argamassa e vou colocar o agregado graúdo. E depois, a junção aqui desses dois componentes vai me dar o concreto de fato. Ok, mas eu pego agora o concreto e eu adiciono uma armadura de ferro, de aço, tá? Então, eu vou ter aqui agora o concreto armado, ok? Então, aqui no concreto armado, eu posso ter também uma subdivisão de concreto armado. Eu posso ter um concreto mais uma armadura de aço passiva, ou concreto mais uma armadura de aço ativa. Qual que é a principal diferença aqui entre esses tipos de armadura passiva e ativa? Ativa é a armadura ali que mexe, passiva que fica parado? Não, não é isso, né? A armadura ali, a principal diferença é justamente o tamanho ali e a forma que essa armadura é colocada, envolvida pelo concreto, tá? Mais à frente eu vou até compartilhar com vocês aqui uma foto para a gente ver ali um concreto protendido, né? Que é esse segundo caso aqui. E nós iremos entrar também mais em detalhes quando a gente entrar em estruturas, tá? Mas, de fato, aqui, concreto e armadura passiva é o mais comum da gente ver nas construções, principalmente em casas mais simples. E quando a gente fala de concreto mais uma armadura ativa, são aquelas construções mais robustas, por exemplo, pontes, viadutos, e que a gente precisa ali ter o concreto sofrendo um esforço, o concreto naturalmente, né, vai sofrer um esforço maior à tração, então eu tenho que ter ali uma estrutura de aço muito mais robusta, que é chamada de armadura ativa, tá, nesse concreto ali armado, ok? E também tem a possibilidade aqui de utilizar argamassa armada, tá? Que basicamente é um tipo de argamassa também ali. Deixa eu descer aqui. Então, é chamado também de microconcreto, né? Mas é uma argamassa armada ali, é uma argamassa que a gente não tem utilização do agregado graúdo, no caso. Né? Aqui, ó, só tem a ausência do agregado graúdo, que é utilizado em alguns casos
mais específicos, ok? Mas essa argamassa armada, a gente não utiliza barra de ferro, não. Na verdade, são telas, veja bem. Aqui, ó, telas soldadas. Tá? Então, é uma argamassa, água, cimento, areia, média, fina ou grossa, a gente vai entrar nisso também. E a gente tem a utilização de uma tela também nessa argamassa. No final das contas, a gente vai utilizar a argamassa para sua finalidade, não vai ser para estrutura, a argamassa não é utilizada para estrutura, mas a gente vai ter uma maior resistência na argamassa através dessa tela soldada aqui, né, que é colocada na argamassa, ok? Então, aqui tem uma pequena espessura também. E tem também um termo, né, que é chamado de concreto de alto desempenho. Então, é o concreto aqui obtido através do aditivo super fluidificante, né, e com adição também de sílica ativa. Então, é basicamente um concreto aí de alto desempenho que vai ter ali uma resistência bem maior também, né? Esse concreto aqui, quando é feito em laboratório, por exemplo, a gente percebe aqui, veja bem, um FCK muito maior. O que é o FCK? A gente também irá entrar em detalhes em materiais de construção, mas o FCK vai nos dar ali justamente essa resistência do concreto, né? E quando a gente fala de concreto de alto desempenho, abreviando aqui o CAD, esse CAD não é de AutoCAD, né? É CAD aqui somente abreviando o concreto C de alto desempenho, CAD. A gente tem aqui, olha só, uma passagem de 21 megapascais para MPa, né? Para 100 MPa. Olha a diferença. Então, de fato, ali o concreto de alto desempenho, esse desempenho vem de uma resistência muito mais alta, através da utilização desse aditivo e da sílica ativa, ok? Então, outra alternativa aqui também é adicionar nessas misturas de argamassa e concreto algumas fibras sintéticas, tá? Que são alguns materiais, por exemplo, propileno, vidro também, né? Não todos, tem alguns vidros com algumas características específicas que é permitido ali a gente adicionar na argamassa, por exemplo, poliéster ou nylon, tá? Fibras de aço também e carbono são muito utilizadas para essa finalidade, tá? Então, basicamente, qual que é o benefício ali que a gente tem adicionando essas fibras no concreto? É melhorar o comportamento dos elementos fabricados. Aqui a gente traz, então, a redução um pouco da retração plástica. A retração é um processo natural que vai acontecer, seja na argamassa, seja no concreto. Ao longo ali da cura, a gente vai tendo uma perda de umidade, uma perda de água, é óbvio, né? A gente adicionou água ali para fazer o concreto, e na cura, na secagem, que é chamada de cura do concreto, a gente vai ter a perda dessa água ao longo do tempo. E se essa perda ela acontecer muito rápido, o que vai acontecer? A retração, ok? E é por isso, por exemplo, quando bate uma laje, que bater uma laje, colocar lá concreto mesmo, né, na laje, a gente tem que estar molhando essa laje ali, né, todo dia, justamente para evitar essa perda muito rápida de água e, consequentemente, a retração plástica. Tá? Então, com a utilização de algumas fibras, a gente diminui um pouco essa retração plástica, tem um aumento aqui da resistência de impacto. Essa resistência de impacto, pessoal, é chamada também de abrasão, tem até um experimento específico em laboratório, né, de resistência à abrasão. Abrasão aqui, né, resistência de impacto e resistência de abrasão ao fogo também e penetração de substâncias químicas e da água. Tá? Então, basicamente, tem alguns benefícios a mais aí com a utilização de fibras, mas não é muito largamente utilizadas, não. Ok? E só passando aqui, então, por um esqueminha do que a gente acabou de falar, o que acontece, então? Nós temos cimento mais água formando a pasta. Esse é o primeiro ponto. Então, peguei o cimento, coloquei na água, formei a pasta. Se eu pego essa pasta e coloco, deixa eu mudar de cor, a areia, o que eu tenho? Eu tenho a argamassa. Se eu pego essa argamassa e coloco a tela, eu vou ter a argamassa armada. Ok? Se eu pego a argamassa e coloco a brita, eu vou ter o concreto aqui embaixo. E esse concreto, eu tenho um concreto com armadura passiva, que é chamado de fato do concreto armado. E eu tenho um concreto com armadura ativa,
que é chamado de concreto protendido, que é utilizado em construções mais robustas, que vão ser tensionadas, né? Vão ter mais esforços a tração, desculpa, ter mais esforços a tração, convencionalmente falando, né? Maior esforço a tração do que outras estruturas, como por exemplo em um prédio, um pilar que tem uma alta resistência à compressão, mas a tração não tem, né? Uma resistência muito grande. Então, eu posso pegar aqui também esse concreto aqui, e colocar sílica e algum aditivo super fluidificante. E com isso eu vou ter um concreto de alto desempenho, que vai ter uma resistência muito mais alta, tá? Que é utilizado em construções também maiores, que vão estar submetidas ali a grandes esforços. E voltando aqui no concreto armado, eu posso adicionar fibras desse concreto, que eu vou ter aqui o concreto armado com fibras, que vai ter o quê? Vai ter uma resistência maior, concreto armado com fibras, né, no final das contas, né? E também a gente vai ter uma redução na retração, tá? E também eu posso pegar aqui a argamassa, veja bem, e colocar essa fibra também, eu vou ter argamassa armada com fibras. Ficou uma bagunça aqui no final, né? Mas acho que vocês conseguiram entender qual que é o fluxo aqui e a adição desses componentes, né? Eu vou juntando os componentes, eu vou ter um outro componente. Eu pego esse outro componente junto com o outro, eu vou ter um outro. Né? Com isso, a gente chega aqui no concreto armado e no concreto protendido. Ok? Alguma dúvida aqui? Deu para entender até então? Tá ficando claro? Ok, né? Vamos continuar aqui então. Agora nós entramos em algumas vantagens e desvantagens do concreto armado. Então, falando primeiro das vantagens, o que nós temos? Nós temos a economia, primeiro ponto, né? Até por isso que é muito utilizado nas construções. Nós temos a durabilidade, aumenta com o tempo, né? A adaptação a qualquer tipo de forma, isso aqui é importante. Por quê? Porque o concreto ele vai adaptar a qualquer tipo de forma. Agora, se a gente pensa na madeira, vai se adaptar em qualquer tipo de forma? Não, né? Não vai. Então, a madeira ali já é sólida, de fato. O concreto não, a gente tem um fluido ali, e depois adapta em tipo de forma para a gente ter um sólido, ok? Manutenção e conservação praticamente nula também. Aqui falando de estrutura, tá? Não estou falando aqui de acabamento, por exemplo. Concreto armado é utilizado em estruturas, e essa manutenção aqui, conservação, é muito baixa. Resistência ao fogo, impermeabilidade, o monolitismo, né? O que é o monolitismo? Monolitismo é quando a gente fala, por exemplo, uma pedra muito grande. É basicamente a gente falar de um sólido onde que vai ser impermeável e permite a gente montar um sólido muito grande, tá? Ou muito pequeno. A gente tem essa flexibilidade ali que encaixa novamente a forma. A gente pode colocar em diversas formas esse concreto. Eu posso construir uma ponte muito grande ou uma ponte pequena, ok? Resistência a desgaste mecânico e facilidade de execução também. E na facilidade de execução, linka com a economia, por quê? Porque a mão de obra, no final das contas, é mais barata quando a gente fala desse material, né, do concreto armado, do que outros materiais, como, por exemplo, a madeira. Então, a mão de obra vai ser o mais barato ali. Isso entra em economia e na facilidade de execução aqui também. Mas existem algumas desvantagens. Quais são? As desvantagens aqui, peso, né? O peso é muito grande. O peso próprio do concreto já é muito grande. E lembrando que o concreto armado, a intenção é que ele aguente ele é uma estrutura, né, que vai aguentar outros carregamentos por cima. Mas por si só, essa estrutura tem que aguentar o peso próprio e o peso de outros componentes. Né? Vamos pensar em um prédio. Os pilares, a fundação desse prédio tem que aguentar a própria fundação e todo o prédio para cima. Né? Então, o peso próprio é uma desvantagem desse concreto, ainda mais quando a gente fala de prédios muito altos, por exemplo, né? Porque a gente tem que ter um cuidado muito grande com esse peso próprio por si só, que é o peso aqui por metro cúbico, né?
E quando a gente fala ali também de execução, do manuseio, esse peso ali também, porventura, ele pode ser um empecilho, né? Ainda mais quando a gente fala de esse concreto armado ser utilizado em grandes alturas, por exemplo, né? A gente precisa ali de um caminhão, de uma bomba muito, mas muito potente para levar esse concreto até o 10º andar, até o 15º andar, 20º andar. O peso próprio ele influencia bastante nessa trabalhabilidade. Tá? Reforma e demolições aqui também muito difíceis, baixo grau de proteção térmica, tá? E demora de utilização, ok? Demora de utilização aqui tem a ver com o tempo de cura do concreto, né? Se eu fiz aqui, peguei um concreto hoje, amanhã, bate uma laje, por exemplo, amanhã eu já posso utilizar? Não, né? Então tem uma demora na utilização. É esse o ponto aqui de desvantagem também. Em relação à estrutura toda de aço, a estrutura toda de madeira que acabou ali, está pronto, já pode ser utilizado aquela estrutura. O concreto tem um tempo aí para a gente esperar a cura dele. Ok? Então, aqui o concreto de fato, só para a gente finalizar essa primeira parte hoje, vamos passar aqui rapidamente pelos componentes. Tá? Então, a gente tem o cimento aqui, que é esse aglomerante obtido pela moagem do clinker. Então, a gente tem a moagem do clinker aqui para obter o cimento. Tá? E são adicionados aqui também na moagem, né, sulfato de cálcio e gesso. Tá? Então, são componentes adicionados ao clinker, que no final das contas, ele com todo um processo de fábrica, na fabricação do cimento, né, a gente vai obter ali o material final, o componente final, que é o cimento aqui. A gente tem diferentes tipos de cimento. Tá? É importante a gente entender isso aqui também, já indo aqui para essas tabelas abaixo. E certamente vocês já ouviram falar também, né, nesses diferentes tipos de cimento, que são representados por siglas. Veja bem, CP1, CP2, CP3. Vamos entender aqui, rapidamente, o que significa essas siglas. Basicamente, quando a gente fala aqui, né, do cimento Portland comum, que é esse primeiro aqui, o que nós temos? O cimento Portland comum, Portland é o tipo do cimento, de fato, tá? E aqui, CP1, e eu tenho aqui cimento Portland comum, e eu tenho a classe desse cimento. O que significa essa classe aqui? Essa classe, que é ali o CP1 25, CP1 32, CP1 40, o que significa esses números aqui? Esses números é basicamente a resistência que esse concreto tem que ter após 28 dias de ser feito. Olha só, novamente, se eu falo que o concreto é CP1 25, sempre que vocês veem, seja uma loja, uma material de construção, por exemplo, quando você vê lá um concreto que é CP1 25, o que significa? Que em 28 dias ele tem que ter uma resistência de 25 MPa. Quando for CP1 32, em 28 dias, é fixo esse 28 dias para análise, tá? Ele tem que ter uma resistência de 32 MPa. E o CP1 40, em 28 dias, tem que ter uma resistência de 40 MPa. Então, basicamente, essa classe aqui tem a ver com uma resistência ao longo do tempo que esse concreto vai ter, ok? E quando a gente fala aqui de CP1S, é com adição, tá? É a mesma coisa do comum, mas vai ter a adição aqui nesse concreto. E o 2 aqui, a gente tem o composto, que aqui entra o quê? No primeiro ponto, CP2E, a gente tem a escória, é basicamente um tipo de argila ali que é adicionado ao cimento, tá? Além desses materiais que a gente viu, que é o cálcio, o gesso e o clinker, né? A gente tem aqui a escória sendo adicionada ali também, que vai agregar um pouco mais de velocidade na sua cura e também um pouco mais de resistência. As classes aqui continuam sendo a mesma, tá? 25 quer dizer que tem que ter 25 MPa de resistência em 28 dias. Aí CP2Z, aqui tem a adição de pozolana, também um outro tipo de argila ali que é adicionado ao cimento, tá? E aqui CP2F, o filler, ok? Na aula de materiais de construção, a gente irá ver por que de adicionar essa escória, por que de adicionar essa pozolana e por que de adicionar esse filler, ok? Então, aqui no 3, a gente tem o cimento Portland de alto forno. Então, é feito aqui em alto forno. E a gente tem aqui, então,
CP3, sendo designado como CP3. No 4, cimento Portland pozzolânico, né, o CP4 aqui. E o CP4, perceba que tem somente a classe aqui de 23 e 32. 23 tem que ter uma resistência de 23 MPa em 28 dias, mesma coisa. E ali 32 MPa em 28 dias, tá? Se for o CP432, por exemplo. Ok? Tem outras designações aqui também, como o cimento Portland de alta resistência inicial. Esses aqui são mais incomuns de serem vistos no mercado, tá? Mais incomuns é a mesma coisa de falar que é menos comum, né? Menos comum de ser vistos no mercado, ok? Esse CP5, ARI, esse outro aqui também, CPV, ARI RS, que é o cimento Portland resistente a sulfatos, então são utilizados para casos muito específicos nas construções, ok? Tem esse set aqui também, que é o cimento Portland de baixo calor de hidratação. É o CP432BC. É bem pouco utilizado também e difícil encontrar no mercado, inclusive, porque não tem essa utilização, né? Demanda e oferta, o mercado é dessa forma. 8, cimento Portland branco. Então, a gente tem aqui, é um cimento não estrutural, né? Então, no nosso caso aqui de concreto armado, não é utilizado de maneira nenhuma, em nenhum caso, porque não é estrutural, não tem resistência para tal, tá? Então, a observação que é justamente esse ponto que eu falei ali das classes, tá? Que representa aqui 28 dias. Esses 28 dias são chamados de idade da cura do concreto. Tá? O concreto tem 14 dias de idade, 28 dias de idade, 7 dias de idade, 91, 1000, enfim. Ok? Normalmente aqui também, né, o cimento é vendido em comércio sacos de 50 kg, protegidos aqui com folha de papel impermeável, né, não tão impermeável dessa forma, né, esse impermeável que até certo ponto, se eu deixar um saco de cimento na chuva, é óbvio que a gente vai perder o cimento, né, vai molhar ali, vai ter uma umidade agregada ali ao longo do tempo, vai estragar tudo, vai ter a reação, a gente sabe que se o cimento já entra em reação com a água, o que acontece? Se eu não utilizar ele, a gente perde, porque a reação já ocorreu e não vai ocorrer segunda vez, não. Né? A reação ocorre somente uma vez. Então, eu tenho a perda de cimento, a perda daquele material como um todo. O volume aqui correspondente, só por curiosidade aqui também, né, de 50 kg é de 35,3 litros, tá? E a massa específica aqui de 1.420 quilos por metro cúbico, ok? Então, aqui só alguns pontos também de recomendações, né, para a gente ter ideia disso que é importante. A gente está falando de cimento. O armazenamento aqui, né, óbvio, local protegido aqui de intempéries, como por exemplo a chuva, né? É muito importante a gente ter essa noção aqui. Pilhas também, isso aqui tem a ver com trabalhabilidade e segurança, de no máximo 10 sacos, né? Tem um limite aqui de 15, mas com segurança aqui 10. E não misturar lotes recebidos em épocas diferentes, isso aqui também é muito importante, até mesmo porque ao longo do tempo, o cimento, mesmo ele protegido ali em um local seco e etc., ele vai pegando umidade do ar. E umidade é água, no final das contas, né? Então, vai ocorrendo uma reação ali ao longo do tempo com essa umidade. E quando a gente for utilizar esse cimento para a sua finalidade, que é uma estrutura, por exemplo, um concreto armado, a gente vai ter ali uma menor resistência, porque já houve parte de reação química, né, através da umidade do ar. Então, são coisas, são alguns detalhes que são importantes aqui de a gente pegar. A gente vai falar disso mais vezes. Se tiverem dúvidas, pode falar também, ok? Então, agregados, então, são materiais aqui inertes, então não tem reação química entre os agregados e a água e o cimento ali de fato, mas eles entram ali na composição com a finalidade de aumentar a resistência, olha aqui, ó, reduzir a retração, reduzir custos. E outro fato interessante, ó, pelo menos 70% do volume do concreto são agregados, né? Então, de fato, não tem aqui uma reação química ocorrendo, mas são muito importantes para a resistência no final da conta, até por isso que tem mais agregados em concreto do que cimento e água, ok? Então, isso é importante aqui também. E outra coisa, a composição granulométrica, tá? Tem várias faixas recomendáveis, várias faixas que a gente tem que utilizar ali, dependendo da finalidade desse concreto. E o tamanho aqui também, agora entrando um pouco mais específico aqui naquilo que eu comentei no início aqui dessa aula, que foi agregados miúdos e graúdos, qual que é a definição de fato. Mas, basicamente, nós temos aqui que agregado miúdo é a areia natural quartzosa,
tá? Que essa areia aqui, e o artificial também, né, resultante do bretamento de rochas estáveis, enfim, aí já é uma produção de areia artificial. Mas qual que é a definição de agregado? Veja bem, qual que é a definição de agregado? Essa definição a gente tira ela de um laboratório. A gente tem uma peneira, que é uma peneira de 4,8 milímetros. A gente pega, então, diversos agregados, passa nessa peneira, coloca nessa peneira, tudo aquilo que passou, a gente chama de agregado miúdo. Tudo aquilo que ficou retido, a gente chama de agregado graúdo. Olha só, essa definição. Essa definição. É uma definição com base no diâmetro. Peguei uma quantidade de agregados, não estou me interessando se é areia ou brita, está tudo misturado. Pego uma peneira, então coloco tudo ali na peneira. Passou agregado miúdo, ficou agregado graúdo. Essa é a definição, ok? Mas no final das contas aqui, o que essa peneira vai dividir? Vai dividir que quem ficar retido vai ser a nossa brita. Aí tem diversos tamanhos de brita também. Tá aqui para baixo que a gente vai ver um pouco ali por cima também. Tá? Mas então a gente tem o agregado graúdo aqui, pedregulho natural, né? O pedra britada, diâmetros aqui superiores a 4,8 milímetros. Tá? Então, o que quer dizer superiores? Quer dizer que vai ficar retido nessa peneira. Não vai passar. Ok? Agregados artificiais aqui, né, escória de alto forno, que é utilizado ali no cimento, em um tipo de cimento que a gente viu, né, o CP2, e argila expandida aqui também. Um outro ponto importante para a dosagem de concretos, para a gente entender aqui também, é o inchamento desses agregados, especialmente falando da areia. A areia ali pode ocorrer um efeito que é chamado de inchamento, a gente irá ver esse efeito mais detalhado, tá? Mas é importante que possamos entender que tem esse defeito ali que vai implicar diretamente no traço do concreto como um todo, ok? Aqui um outro ponto que a NBR 6118 recomenda é que o diâmetro máximo ali do agregado tem que ser menor do que 1/4 da menor distância entre as faces da forma. Opa, o que é isso? Se eu estou falando de uma forma de uma viga, por exemplo, uma forma retangular, eu acho que vocês também já viram, né? Uma forma quando está fazendo uma viga, ou um pilar, enfim. Tem uma forma ali que normalmente é feita de madeira, essa forma. E se eu estou falando de uma forma de 10 centímetros, por exemplo, de distância entre uma madeira e outra, o que acontece? O meu agregado tem que ter, no máximo, 1/4 desses 10 centímetros. Vamos facilitar aqui e colocar 12 centímetros? Quanto que é 1/4 de 12 centímetros? 3 centímetros, né? Eu pego 12 e divido por 4. Então, com isso, eu tenho aqui, né? Pela norma, nesse caso, se eu estou falando aqui de uma forma que tem a distância de 12 centímetros, pela norma, eu tenho que ter um agregado aqui graúdo com no máximo 3 centímetros nesse meu concreto. Com no máximo 3 centímetros. Ok? Então, a norma nos diz isso. E também aqui em relação à espessura de laje, né? Se eu estou falando agora, ó, de uma laje aqui de 3 centímetros. Estou falando de uma laje de 3 centímetros de espessura. Eu tenho que ter uma brita de, no máximo, 1 centímetro aqui sendo utilizado nesse meu concreto, tá? Que é 1/3, ó. 1/3 de 3 é 3 dividido por 3, que é 1, correto? E aqui também a distância entre as armaduras não deve ser menor do que 1,2 vezes a dimensão máxima do agregado. Isso aqui são informações, tá? É importante aqui a gente ter em mente que tem esses parâmetros dentro de um concreto, tá? Falando aqui das formas, de fato, ok? Por exemplo, ó, veja bem, eu não posso ter aqui, nessa forma de 12 centímetros, uma pedra de 7 centímetros, imagina. Não posso ter, né? Então, justamente tem essa reguinha aqui, determinada por essa norma 6118, ok? Então, aqui a classificação também da brita. A brita 0 aqui é a brita que fica entre essas duas peneiras, 4,8 e 9,5. A brita 1 fica aqui entre 9,5 e 19. Quando a gente vai em um depósito, comprar uma brita, por exemplo, a gente não fala assim, eu quero uma brita que fica, que está com 4,8 milímetros de diâmetro.
Óbvio que não, né? No mercado, o mais utilizado é brita 0, brita 1, brita 2, brita 3. Mas essas britas, essas definições estão baseadas em faixas de diâmetros. E são essas faixas aqui que eu estou apontando, ok? Tá aqui para baixo também a brita 0, ó. Brita 2, quer dizer, brita 2, 19 a 25 milímetros, 3, 25 a 50, 4, 50 a 76, 5, 76 a 100 milímetros. 100 milímetros, aqui a gente já está falando de 10 centímetros, né? Então, a brita 5 é uma pedra grande mesmo, né? A brita 5 é uma pedra grande. São, por exemplo, aquelas pedras utilizadas em algumas ruas de cidades mais históricas, né? Tem aquelas ruas de pedra, tem aquelas pedras maiores, de diâmetros aí que chega em torno de 10 centímetros, ou até mais do que isso. É ali uma brita 5. Pode ser classificado como uma brita 5, ou brita 4 aqui também. Ok? E aqui, obviamente, nós temos água. Qual que é o resumo da ópera aqui, do componente água? Tem que ser uma água sem muita substância, sem não, né? Com nenhuma substância nociva nessa água, que é o que mais se aproxima da água potável, de fato, né? A água que nós, seres humanos, podemos beber, são as águas potáveis, e a água potável, então, é a mais utilizada, satisfatória, para ser utilizada também no concreto, obviamente, né? E um outro ponto importante quando a gente fala de água é não utilizar água do mar. Isso aqui já deu problema, né? Já vimos prédios caindo porque utilizaram, né, ali uma areia ou uma água do mar, né, para fazer o concreto. Então, ao longo do tempo ali, a gente vai ter uma resistência caindo em vez de aumentar. Né? Então, aqui, ó, a resistência final são sempre menores. Além da possibilidade de corrosão da armadura. Então, ao longo do tempo, em vez de o concreto proteger a armadura, com a presença do sal, vai corroer essa armadura. Então, é um grande problema utilização de água do mar ou de areia do mar, tá? Porque a areia do mar tem o sal também, a água do mar tem o sal, né? Então, esses dois são problemas, ok? Uma outra coisa também importante é o excesso da água. Muitas vezes, em obras mais de casa, né, a gente faz um chão mesmo, o concreto ali, pega a mangueira e abre a água ali e vai deixando, né? Quando tiver a poça ali, mexe e tá pronto. Mas a gente não tem o controle dessa água. E quanto mais água a gente coloca, mais a gente perde na resistência do concreto. Olha só, quanto mais água a gente coloca, mais a gente perde na resistência do concreto. Mas se a gente colocar pouca água, a gente não vai ter a mistura ali de forma que vai facilitar o trabalho, vai facilitar a moldagem, enfim. Então tem um meio termo, esse meio termo é calculado, né? É importante, então, a gente ter isso em mente também. Então, quanto mais água a gente perde um pouco nessa resistência, por isso que tem o traço do concreto, né? Para a gente saber qual que é o melhor do mundo ali, né? A gente tem uma boa resistência com uma boa trabalhabilidade. Tem um ponto aqui também chamado de fator água-cimento, né? Que tem a ver com essa... Tem a ver com esse traço. Né? Por exemplo, aqui, considerando apenas a água quimicamente necessária à hidratação do cimento, seria suficiente o fator água-cimento, né, de 0,28. Esse fator água-cimento é o quê? É basicamente a gente pega a massa do cimento, divide pela massa de água. A gente tem o fator água-cimento, ok? Divisão entre a massa desses dois componentes. Então, por exemplo, ó, se eu tenho 28 gramas de cimento e 100 gramas de água, eu vou ter um fator água-cimento de 0,28, né? Que é esse caso aqui, esse exemplo. Por quê? Porque eu pego 28, divido por 100, que vai me dar 0,28. Entendeu? Então, esse é o fator água-cimento. O que está falando aqui quimicamente necessário? O que significa isso aqui? Significa que, se eu colocar aqui 28 gramas 100 gramas, né, de água em 28 gramas de cimento aqui, ao contrário, né, 28 gramas de água em 100 gramas de cimento, eu vou ter um cimento para trabalhar muito ruim, uma pasta muito ruim ali para trabalhar, mas quimicamente falando já foi suficiente para ocorrer a reação química. Mas eu não vou ter uma moldagem muito boa. Vai ser péssimo para trabalhar com essa pasta. E, consequentemente, falando de um concreto também.
né? Então, tem que ter um pouco a mais para me facilitar ali a trabalhabilidade, ok? E, para finalizar, aditivos. Nos aditivos, então, são adicionados aqui, né, intencionalmente ao concreto, é óbvio, com a finalidade de reforçar ou melhorar certas características, inclusive facilitando o seu preparo. Tem alguns aditivos que facilitam ali a fluidez do concreto. E a fluidez do concreto é muito importante também, né? Para a gente não ter bolhas, espaços formados ali quando estiver sendo colocados mesmo em forno, né? Tem toda a vibração que a gente faz, a gente vai falar também sobre isso, mas tem alguns aditivos que facilitam muito nesse sentido. Então, além disso, a gente tem um acréscimo na resistência, aumenta a durabilidade, melhora na impermeabilidade, a trabalhabilidade, aqui que é o ponto que eu venho tocando, também melhora com o aditivo, a possibilidade de retirada da forma em curto prazo, né? É óbvio, né? Nenhum aditivo que vai nos dar todos esses benefícios, não. Tem alguns aditivos diferentes que, por exemplo, eu posso adicionar um aditivo que vai me dar um acréscimo, uma resistência muito boa, mas eu vou ter que tirar a forma somente daqui 30 dias, porque o aditivo ele não vai influenciar nessa cura muito rápido, mas somente na resistência. Ou vai influenciar somente na trabalhabilidade, ou tem um aditivo muito bom que vai me dar uma resistência muito boa, uma trabalhabilidade muito boa e uma impermeabilidade muito boa também. Então, tem alguns tipos de aditivo, ok? Então, tem outros pontos aqui, né? Diminuição do cabo de tetação, retardamento ou aceleração de pega, diminuição de retração também, né? Retração, como já vimos aqui por cima, é justamente essas fissuras que pode dar com a cura muito rápido, com a perda de umidade muito rápido do concreto. Aditivos plastificantes e superplastificantes e aditivos incorporantes de ar. Então, aqui são alguns tipos e benefícios que o aditivo traz, né? E por último aqui, diversas outras aplicações que podem ser verificadas nos manuais técnicos dos fabricantes aditivos, ok? Então, tem vários fabricantes e esses aditivos vai ter as devidas ali, descrições, né? Que esses aditivos vão trazer, vão proporcionar ali para o concreto armado em geral, ok? Pessoal, alguma dúvida? Algum outro ponto? Com isso aqui a gente finaliza essa primeira parte da aula, tá? Então, vocês perceberam aqui que a gente abordou aqui muita questão mais teórica, né? Assuntos mais teóricos, e não entramos aqui em algumas coisas relacionadas a cálculos, mas somente teoria, que é muito importante nessa primeira parte, para a gente entender bem ali concreto armado. E falando de concreto, é importante entender os componentes, né? Que no final das contas são os componentes que vai formar o concreto ali. Concreto, e o concreto mais as barras de aço vai formar o concreto armado, ok?